Com as ofertas e contribuições dos irmãos, a campanha de distribuição de cestas básicas tem abençoado famílias e lares todos os meses. Atualmente, contamos com a contribuição na entrega de alimentos e nas ofertas. Agora, você também pode ser um contribuinte mensal e todo mês ofertar um valor fixo conforme sua disponibilidade e desejo. Basta acionar um diácono da igreja e informar que deseja ser um contribuinte mensal. Todas as informações serão passadas a você. A sua contribuição tem sido uma bênção. Está aberta a integração para o coral da igreja. Se você canta e deseja participar do coral, entre em contato com a liderança do Ministério de Música. Também está aberta a integração para a equipe de música. Se você já toca algum instrumento e sente o desejo de participar, procure o líder do Ministério de Música. Esse processo estará aberto por tempo limitado. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar, dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora, perdoar, ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar, de certas coisas continuem a passar, e o que me resta é só o hoje transformar. A paz do Senhor, amados. Amém? Amém. Vamos de novo, amém? Agora sim. É que está frio, né? Normal. Quando está calor, a gente já não fala amém, né? Assim, com tanta vontade, né? Amados, terminamos hoje mais uma série, né? Famílias modernas, né? Evangelho e cultura. E hoje coube a mim tratar de um assunto no qual confesso para vocês que eu aprendi muito essa semana, né, sobre casais. Nós vamos usar o texto de Efésios, que já tem sido usado, que possamos ler juntos aqui Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o final, um texto bem conhecido. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar. Pai querido, a começar em mim, Senhor, quebranta nessa noite os nossos corações. A começar em mim, ó Pai, nos traz a verdade e o confronto da Tua palavra, Senhor. A começar em mim, ó Deus, que possamos, nessa noite, aprender como é ser um bom marido, uma boa esposa, o que o Senhor requer de nós e como deve ser essa instituição sagrada. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor esteja conosco. E obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença. E mais uma vez eu te peço, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não é segredo para ninguém, e é muito falado na mídia há um certo tempo, da dificuldade de homens e mulheres viverem juntos. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, não sei se é isso aí que é ou o contrário, mas muitos estudiosos, muitas pessoas já falam sobre essa temática, dizendo das diferenças e grandes diferenças que existem entre o homem e uma mulher. E Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, tem como projeto que homem e mulher vivam juntos e iniciem uma família. Duas pessoas diferentes, não só biologicamente, mas diferentes em contextos, muitas vezes de vida, cresceram cada um com uma família, cada um no seu particular, muitas vezes em culturas diferentes, são gêneros diferentes. Todos nós, com o tempo, já vamos aprendendo, né, homens? Quando você chega em casa e a sua esposa está um pouco mais séria e você pergunta para ela, meu bem, o que aconteceu? E ela responde, nada. O que esse nada quer dizer? É tudo. Não é verdade? As mulheres, quando vocês às vezes querem falar algo para o seu marido, algo que aborreceu vocês muitas vezes, algo que trouxe a você alguma tristeza, e vocês vêm ao teu marido e começam a contar, porque você realmente quer falar. E ele já vem trazendo as soluções para todos os problemas, como se tudo fosse fácil. Isso acontece com vocês ou não? Eu tenho esse defeito, né? A Silmara às vezes vem me trazer algumas coisas, ela está lá em cima hoje, né? Foi de camarote assistir. Mas ela está lá em cima, lá, ó, e eu, às vezes ela vem, Jonathan, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e nós homens já, com esse jeito lógico de tentar resolver os problemas, né? É o natural da gente. Não, então vamos fazer assim, assim, assim. Aí ela fala, para, Jonathan, eu só quero falar. Isso acontece com vocês também? Porque nós somos diferentes. Nós pensamos diferente. Nós vivemos diferente. E agora inventaram também esse negócio de 5 linguagens do amor, né? Que é uma verdade, nós entendemos que amamos e nos sentimos amados de formas diferentes, né? Elas são palavras de afirmação, outros se sentem amados aí com tempo de qualidade, eu sou desses. Atos de serviço, essa é a Silmara, né? E é mais difícil quando é atos de serviço, né? Porque ela quer que você lave uma louça, ela não quer que você passe tempo com ela. Mas você não quer lavar aquela louça. Não é verdade? Outros se sentem amados, né, com toque físico, outros se sentem amados dando e recebendo presentes. Nós somos diferentes. E o mundo ainda prega que existe alma gêmea. Tem até uma música famosa, né? Carne e unha, alma gêmea, do Fábio Júnior. Eu gosto desse cantor até, então eu lembro da música. E o mundo prega que existe alma gêmea. Que não, tem uma pessoa separada
no universo para você. Só que não é assim. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que não é assim. Que esses seres tão diferentes, os quais, se não tomarmos cuidados, vão sim ter conflitos, ter discussões, ter divergências. Esses seres foram feitos um para o outro, porque Deus fez assim. Mas não foi feita uma pessoa separada para você. A palavra de Deus nos ensina que é a nossa fé em Jesus, é a nossa vida com Deus que transforma a nossa vida conjugal. E o texto, ele inicia, o texto que nós lemos, com um versículo que é bem polêmico, né? Versículo 22 que nós lemos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E a primeira coisa que pensa quando a gente escuta esse texto, né, pelo menos as mulheres devem pensar, não, mas do grego esse submissa quer dizer alguma outra coisa, né? No original, acho que não é exatamente submissa, né? Mas não. O original quer dizer justamente isso aí. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas nós precisamos entender que, às vezes, o conflito que essa palavra, submissa, ela causa, não é nem de tradução, mas é um conflito de conceito. Submissão não quer dizer escravidão, não quer dizer sujeição, não quer dizer opressão. E o texto, o versículo, ele não para só assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas ele tem uma frasezinha no final lá. Diz, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, mulher, seja submissa ao seu marido, como você é ao Senhor. E o texto, ele está te dizendo que você tem que se submeter, primeiramente, a Jesus. E quando você se submete ao Senhor, por quê? Porque você o reconhece como seu Salvador, você reconhece o sacrifício de Cristo, você recebeu o Espírito Santo do Senhor. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor, você é submissa ao seu marido, porque é uma ordenança dele, porque a palavra está dizendo isso. E é algo voluntário, é algo que deve ser feito com alegria. E é interessante que não é uma submissão de gênero. Mulheres sejam submissas aos homens. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo, mulheres, sejam submissas a quem? Ao seu próprio marido. A palavra te dá uma ideia de posse. É o teu marido. Ele é teu. Não é mulheres sejam submissas aos homens. O texto não está dizendo que o homem é superior e a mulher é inferior. Ele está dizendo que a esposa tem que ter uma atitude de submissão ao marido, baseada na fé dela em Jesus. E no versículo 23, Paulo explica, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aqui ele dá o exemplo. Então, o marido, mulher, ele é o cabeça da casa, o cabeça do seu relacionamento conjugal, da sua família. Mas por quê? E a Bíblia exemplifica. O modelo de Deus para nós, de família, de casal, ele nos dá com base no relacionamento, na relação de Cristo com a igreja. Então, o texto diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, ele é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. É uma questão não de hierarquia quando se trata do casal, mas uma questão de funções distintas. Um casamento, uma relação,
de marido e mulher, ou de uma família, não pode ter duas cabeças. Não é assim que Deus criou as coisas. Deus dá ao homem uma função, sim, de liderança, mas também de responsabilidade por essa liderança. E Deus olha para as mulheres e diz: sede submissas a vosso marido, porque ele é o cabeça do seu lar. E o versículo 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Como a igreja serve a Jesus? E como que a igreja serve a Jesus? Ela entende a sua palavra, ela entende a palavra de Cristo, ela compreende a vontade de Cristo para ela, a igreja, ela cumpre com dedicação, alegria, voluntariamente, procurando agradar ao Senhor Jesus. E essa mesma obrigação tem a mulher, entender a vontade do seu marido, compreendê-lo, cumprir com dedicação, alegria e voluntariamente procurando agradá-lo. E isso é uma decisão. A esposa é ela quem toma essa decisão. O marido não pode olhar para a esposa e falar assim: a partir de hoje, minha querida esposa, você será submissa a mim, seu marido. Não. Lá no versículo 22, diz que seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, é uma decisão que ela toma, com base na fé dela no nosso Senhor. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele conta um exemplo que eu achei maravilhoso, uma situação que aconteceu com ele. E ele foi uma vez com a sua esposa visitar um casal que era novo na comunidade, que ele era pastor. E ele chegando no lar, ele percebeu o quê? Que aquela esposa era uma mulher assim, muito inteligente, muito proativa, muito comunicativa. Aquela mulher era uma mulher que sabia como se portar e colocar as coisas. Então, logo que o reverendo Martin Lloyd-Jones chegou com a sua esposa, ela já os recebeu, ela estava com seu marido ali, mas ela tinha todo um jeito de lidar com a situação ali, e o marido dela parecia, sabe aquela pessoa que morreu, mas esqueceu de deitar? É um cara assim, totalmente apático, na dele, parado, pouco articulado. E aquela visita e aquela conversa fluiu, ele conta. Porém, ele percebeu que quem articulava tudo era a esposa. Porém, ela sempre dava um jeito de tomar as decisões, fazer as coisas e falar: não é, meu bem? Olhava para o seu marido. Sempre parecendo que as decisões ou o que estava sendo falado vinha do marido e não da parte dela. E o reverendo percebeu aquilo. A visita se finalizando, ele se despedindo ali com a sua esposa, ele conseguiu conversar com aquela mulher um pouquinho separadamente. E ele falou: está tudo bem com vocês como casal? Ela: sim, pastor, tudo ótimo. E quem que toma as decisões aqui do lar? Ela respondeu: é meu marido, pastor. Lógico. Mas está tudo bem? Está tudo bem, pastor. E quem decidiu que é o seu marido? Ah, fui eu, é claro. Eu decidi que é o meu marido que toma as decisões aqui no lar. Uma mulher sábia. Porque a Bíblia diz. E é interessante que se a mulher não quiser, marido, que você seja o cabeça do lar, você não será. Porque haverá um conflito. Então, essa é uma decisão da esposa. E é interessante que o versículo 24 também, ele dá um limite para essa submissão da esposa, né? Ele dá alguns argumentos,
Mas ele diz até onde vai essa submissão que a palavra exige da esposa. Mulheres, sejam submissas em tudo. Está aí o limite. Em tudo. Forte, pesado. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Lembrando que Paulo aqui está falando para cristãos. Ele está falando aqui para homens e mulheres de Deus. Efésios trata, nos seus primeiros capítulos ali, capítulo 1, 2 e 3, de Paulo expondo, a igreja de Efésios sobre Cristo e sua salvação, a sua grandeza, a sua realidade, e expondo o Evangelho para judeus e gentios. E a partir do capítulo 4 de Efésios, até o capítulo 6, o último capítulo, Paulo começa a trazer aplicações práticas de como os cristãos devem se portar em várias situações. E aqui nós vimos já durante essa série, Paulo falando aos pais, aos filhos, agora aos casais, no capítulo 6 ele vai falar aos servos. Então, Paulo aqui está dizendo, ele está conversando com homens e mulheres de Deus. Quando Deus fala, esposa, seja submissa ao seu marido, Ele não está falando seja submissa a um marido que seja imoral, algum marido que te peça algo impuro, algum marido que seja infiel ou violento, um marido que seja ímpio. Não. Seja submissa ao seu marido, que é servo do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Então, esposa, seja submissa ao seu marido, até onde a liderança dele corrobore com princípios cristãos, com aquilo que o Senhor Jesus requer para você, o seu lar e a sua família. Agora, acho que está na hora de falar um pouquinho dos homens, né? Já falamos bastante das mulheres. E é interessante que o texto que nós lemos usa 3 versículos para falar às mulheres, mas usa 7 para falar aos homens. Meu pai dizia assim, agora é que a porca torce o rabo. Agora é que o bicho vai pegar. Só que, para a gente começar a falar para os homens, vamos voltar um versículo antes do que a gente começou a ler. Nós começamos a ler no versículo 22. E a Bíblia, se você está com a Bíblia impressa aí, você vê que ela tem diversas perícopes e ela tem subtítulos antes de começar. Então tem um subtítulo antes do capítulo 22, do versículo 22, perdão. Porém, Paulo, quando escreveu a Bíblia, ele escreveu de uma vez só. Esses subtítulos não são inspirados, eles são, os tradutores colocaram ali para nos facilitar um pouquinho na leitura, mas nesse caso eu acho que dificultou um pouquinho, porque lembra que eu disse que Paulo vem desenvolvendo argumentos e explicando acerca de como que deve ser o agir dos cristãos? E aí Paulo vem numa linha de raciocínio bem de antes. E a gente vai voltar um versículo 21, que diz assim, uma das formas que os cristãos devem servir a Deus, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Juninho, o louvor, hoje praticamente pregou tudo que eu falei aqui hoje. Falando sobre humildade, sobre colocar o outro acima. E aqui nós vamos ver, nesse versículo 21, e eu vou repetir, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí nós seguimos o texto, terminamos o 24, vamos lá para o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, versículo 25. E não amai de qualquer jeito, não. Amai como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É bem interessante que esse amai
não está falando de sentimento. Não está dizendo, olha, sinta amor pela sua esposa. Aqui está falando de atitude, de decisão. É uma ordenança. Maridos, amai a sua esposa. Não é sentimento, porque se for sentimento, você não controla. Então você não pode obedecer a essa ordem de Deus. Eu tenho que amar a minha esposa, mas hoje eu não estou sentindo amor por ela. Como que eu vou amar ela? Não tem como. Mas aqui não está se falando de sentimento, está falando de ordem. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que tomar essa decisão de amar. Como a esposa tem que decidir ser submissa ao marido, você tem que decidir amar a sua esposa. E isso requer atitude. Uma atitude igual o Senhor Jesus tomou. Porque o texto diz, amai a vossa mulher, de que forma? Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vocês veem que a gente sempre cai na mesma coisa, né? Eu já falei aqui não sei quantas vezes que o Senhor Jesus, no seu trono de glória, ao lado de Deus Pai, Ele não precisava da gente. Ele não precisava ter vindo à terra, ter nascido de mulher, ter passado por fome muitas vezes, por dor, por sentimentos nada agradáveis que o ser humano tem que passar, porque Ele é Deus. Mas Ele, por amor, por ter decidido amar a mim e a você, Ele veio para essa terra. E Ele não só passou por dores, mas Ele morreu por mim, por você. Ele decidiu isso. E o texto que nós lemos, no versículo 25, está dizendo, maridos, que você tem que amar a sua esposa com esse amor sacrificial, com esse amor altruísta, esse amor que se entrega, que recusa a si mesmo, mas que olha para ela, que olha para a sua esposa. É esse o amor que Deus requer, homens, de mim e de você, para com a sua esposa. E o texto segue, versículo 26. Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, ame a sua esposa, marido, e ame-a para o bem dela também, para que você possa ajudá-la a se santificar, para que a sua liderança do seu lar santifique a sua esposa e a sua família. Jesus, quando se entrega para salvar a mim e a você, Ele não somente nos salvou, mas Ele nos deu o caminho, porque Ele era o caminho, Ele se entregou como caminho. Ele nos deu a chave, Ele nos ensina a crescer em santidade, Ele nos ensina o que é bom, a olhar para Deus, a conhecer a Deus. Você, marido, quando ama a sua esposa incondicionalmente, você também tem a responsabilidade de trazer para ela santificação, de edificar a sua esposa, de purificá-la e santificá-la. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus morreu pela igreja, Jesus comprou a igreja, Jesus santifica a igreja, para trazê-la para si, sem defeito, sem mácula. Marido, santifique a sua esposa. E o versículo 28, seguindo o texto, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. E quando eu li isso aí, logo eu lembrei dessa fase que a gente está vivendo aí, né? Tem eu e alguns irmãos aí que estamos aí buscando melhorar o nosso corpo, né? Desde janeiro eu estou aí firme, meus irmãos, uma dieta, buscando fazer melhores atividades físicas. Alguns outros irmãos também estão nesse mesmo intuito aí, né? Temos tido resultado. E isso requer esforço, dedicação, empenho. E por que eu estou cuidando da minha alimentação, do meu corpo?
Porque eu pensei também no meu futuro, na minha velhice. Como que eu vou chegar lá na frente? Com que tipo de saúde que eu vou estar daqui a uns anos? Então eu tenho que cuidar de mim. E o versículo 28 diz assim: maridos, vocês devem amar a sua mulher como vocês amam o seu próprio corpo. O que isso quer dizer? Que você tem que levar sua mulher para a academia também? Pode ser também, mas o texto está dizendo assim, que ela é parte de você. Ela é você também. Então você tem que ter esse cuidado com ela. Da mesma forma como você fosse cuidar de você, você tem que cuidar dela. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se você não opta por amar a sua esposa, você também não se ama. Pensa bem nisso. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Paulo explica o versículo 28 aqui no 29. Amai a sua esposa porque, como a si mesmo, né? Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Final do 28. E no 29 ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Nós não odiamos a nós mesmos. Antes nós nos alimentamos, nós alimentamos a própria carne, nós cuidamos dela, como também Cristo faz com a igreja. Esses dias eu estava passando por um momento bem complicado. Confesso que ainda estou. E aí eu e a Silmara, às vezes nós paramos, e aí, para onde nós vamos? O que a gente tem que fazer? E nós vamos fazer 16 anos de casados, e já passamos por muita coisa nesses 16 anos. E uma coisa que nós aprendemos no decorrer desses anos todos é que Cristo cuida de nós. Então, às vezes a gente fala um para o outro, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sempre dá. Sempre dá, né, amor? Porque Jesus cuida de nós. E Jesus cuida de nós, no versículo 30 diz, porque somos membros do seu corpo. Igreja de Deus, nós somos corpo de Cristo. E Ele cuida de nós. Porque Ele nos comprou. Porque Ele nos ama. Porque nós somos corpo de Cristo. Maridos, amem as suas esposas, cuidem delas, como Cristo cuida de nós. Porque você e ela são um. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Eu não quero polemizar, mas eu não vou deixar passar. O texto diz: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Eu sei que não tem muito a ver com a temática, mas não está dizendo que o homem tem que se unir com outro homem, não, tá, gente? É a sua mulher. Um casal é homem e mulher. E ao unir ao seu homem e sua mulher, né? Deixa eu ver isso, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, versículo 31, né? E se tornarão os dois uma só carne. Você já leu isso em algum lugar? Isso é praticamente uma cópia do que está escrito lá em Gênesis 2:24. Que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, né? E os dois serão uma só carne. Por isso que ela parte de você. A Bíblia está dizendo, marido, você una-se à sua esposa e vocês dois são um. Deus juntou vocês. Vocês são um. E é interessante que isso está lá em Gênesis também. Então o plano de Deus, desde o começo, para as famílias, para um casal, para a liderança de um lar, é a união de homem e de mulher como um só. E um só com a mesma essência, baseada no Senhor Jesus.
baseada na fé em Cristo. Versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando a Bíblia fala de mistério, os pentecostais devem adorar já, né? Fala, nossa, mistério. E quando a Bíblia fala de mistério, amados, ela está dizendo às vezes de algo que era misterioso, talvez no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, deixou de ser misterioso e foi revelado. E aqui Paulo está dizendo, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o mistério que Paulo fala aqui, que agora está revelado, é que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E num casamento instituído por Deus, Deus faz dessa mesma forma, colocando os dois como um, porém o homem como cabeça da mulher. Ele traz essa mesma ideia para o relacionamento conjugal, para a liderança, para a base de uma família. E versículo 33, ele finaliza reforçando tudo isso que a gente comentou aqui. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite o seu marido. E eu reforço aqui, amados, que essa ideia de marido e mulher, sendo um, porém, tendo a liderança instituída por Deus do homem, e a mulher ali como sua auxiliadora, isso é bênção de Deus. E a gente olha para a Trindade, e a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é mais do que Deus? Ele é mais Deus do que Deus Pai? Não é. Espírito Santo é mais do que o Pai e o Filho? Nós não aprendemos assim na nossa fé reformada. Os três são o mesmo, a mesma essência. Porém, o Senhor Jesus se submete ao Pai, não se submete? Ele nos ensina isso. Quando ele olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, pouco antes de morrer. E Deus nega isso para Jesus. Então Deus é mais do que Jesus, Deus Pai? Não é. É a relação que Deus instituiu. Funções distintas. E Deus traz isso para a nossa família. Então, que nós possamos entender que a relação entre homem e mulher não tem hierarquia. São funções distintas que Deus nos permite para nos organizar. Né? A união não tem como ela ser bicéfala, duas cabeças não tem como governar. E se um relacionamento é saudável, se você, marido, e a sua esposa, vocês têm um bom relacionamento e têm como base o Senhor Jesus, vocês não vão ter conflitos com isso. Provavelmente as decisões de vocês são tomadas assim de forma colegiada, em parceria. Ou eu estou errado? Homens casados, vocês saem tomando decisões sem falar com as suas esposas? Não é o normal. Não é saudável. Eu sou líder, então, sim, às vezes pode haver divergência, e aí o homem ele vai tomar a decisão, e ele também vai sofrer as consequências por isso, porque ele é o responsável pelo lar. Ele é o responsável pela edificação do lar. Homens, tomem essa responsabilidade para si, porque ela é nossa. Que nós possamos, diante de tudo isso que foi falado, e olha, eu vou ser sincero para vocês, quanta porrada eu tomei estudando essa semana, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu olhei para mim e falei, Jonathan, você tem que melhorar, tem coisa aí que você precisa dar uma mudada, você tem que amar mais aquela moça que está lá em cima, lá. Não sei se isso é confessar pecado, mas eu estou sendo sincero aqui com vocês. Então, que nós possamos olhar para esse texto
e realmente aprender com a palavra do Senhor. Que você na sua casa possa voltar, se quiser ler o livro de Efésios inteiro, é tão rico, tão maravilhoso. E que você possa fazer uma autoanálise diante de tudo isso que a palavra de Deus nos diz nesse texto. Esposa, que você possa auxiliar o seu marido, você possa respeitar, ser submissa ao seu marido na palavra de Deus, olhando para Cristo, com alegria, porque é isso que o Senhor Jesus requer de você. Que você tome essa decisão de se submeter ao seu marido em amor a Jesus. E se o seu marido for esse servo do Senhor, que edifica o lar, que cuida da sua família, que é um bom líder, que tem a sua vida e os seus passos alicerçados na palavra do Senhor, se o seu marido é esse homem que decidiu te amar como Jesus amou a igreja, com verdadeiro amor sacrificial, você vai querer se submeter a esse marido. Nós não queremos nos submeter a Jesus? E por quê? Porque Ele nos ama tanto, porque Ele faz tanto por nós, independente do que nós possamos fazer ou deixar de fazer. Porque se Ele fosse olhar para quem realmente nós somos, Ele não teria morrido por nós, Ele não teria se entregado por nós. Ele não nos olha com olhos de justiça, mas nos olha com olhos de amor. E se você, mulher, tem um marido que te olha com esses mesmos olhos, você vai ter alegria a ser submissa a esse homem de Deus. Para vocês que ainda não casaram, olha primeiro onde vocês estão entrando. O que é ser uma esposa? O que a Bíblia requer de uma esposa? Você sabe o quanto você vai ter que se colocar à disposição desse homem de Deus, que você um dia vai se casar. E isso não é fácil também, porque ele é um pecador. Aquele homem, seja qual homem você for casar, eu vou te avisar, ele é pecador. Então, é um trabalho árduo, mas é obediência ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas se entregando de forma realmente sacrificial, edificando a vida dela, conduzindo-a, pegando pela mão, santificando a sua mulher e o seu lar. Essa é a sua responsabilidade. O lar é responsabilidade sua. A sua casa é sua responsabilidade. Você é o líder desse lar. Eu trabalho na liderança de algumas pessoas há alguns anos. E uma coisa que a gente aprende em liderança é que quando nós ganhamos, nós vencemos, nós estamos fazendo algo certo, a equipe ganhou, a equipe venceu, a equipe está realizando um trabalho correto. Mas quando qualquer um da minha equipe erra, o errado sou eu, porque eu sou responsável por cada um deles. E eu tenho a obrigação de avaliar o que aconteceu e tratar isso para que não haja uma recorrência. Maridos, vocês são responsáveis pelo seu lar. Vocês têm a obrigação de olhar para suas esposas, seus filhos, com os olhos de Cristo, como Jesus olhou para nós, sua igreja, conduzindo-os ao Senhor. Homens solteiros, está aí a responsabilidade. Aqueles que não são casados ainda e pensam em se casar, essa é a responsabilidade que vocês têm.
Faça uma reflexão também sobre tudo que foi falado. E pense em quantas situações, talvez, no seu dia a dia, poderiam ter sido resolvidas simplesmente por entender essas ordenanças. Por simplesmente entender, como diz lá no versículo 21, que devemos nos sujeitar uns aos outros. No começo eu disse que é bem polêmico, né, falar da mulher ser submissa, mas a carga do marido é tão pesada, ou até maior muitas vezes, não é? Porque, não sei se vocês perceberam, um tem que se sujeitar ao outro. Ele tem que amá-la de forma incondicional. E ela, recebendo esse amor, também decide se sujeitar ao seu marido e às suas decisões e à sua liderança. Que nós possamos entender que o fato de que não há uma hierarquia dentro da igreja do Senhor, e tirando isso até da vida conjugal, mas trazendo para a nossa vida na igreja muitas vezes, ninguém é mais do que ninguém, todos somos miseráveis pecadores, e carecemos da glória, da misericórdia, carecemos daquilo que o Senhor Deus pode nos dar, e que como igreja também possamos olhar uns para os outros, de forma a nos sujeitarmos uns aos outros, na palavra. Na palavra. Lembrando que o amor que nós falamos aqui é o amor que a Bíblia nos ensina, não é o amor que o mundo nos ensina. Hoje o mundo tem uma ideia, ou nos passa uma ideia de amor, que é um amor que aceita tudo, e que tudo está bom porque eu tenho que amar. O pai, quando ama o seu filho, não é o pai que corrige, porque não, você corrigiu o seu filho, você está muitas vezes cerceando ele, você está inibindo ele. Mas o pai que ama, ele corrige. E o marido que ama a sua esposa, ele também a corrige para trazê-la à santidade, ele exorta. A esposa, mesmo submissa ao seu marido, mas quando ela vê que ele está fugindo do caminho do Senhor, ela tem que ter essa liberdade de olhar para ele e falar: amor, olha, acho que não é bem por aí não. E que poder de persuasão vocês têm, mulheres? Se você não descobriu isso ainda, aprenda isso. Que poder vocês têm sobre o seu marido? Então, se você vê que o seu marido está saindo um pouquinho da linha e você está ali na palavra e está vendo que ele está passando do ponto, chame ele de volta, converse, exorte também. Que nós possamos realmente nos sujeitar uns aos outros. É sempre sobre fazer o outro feliz. Nessa temática de contracultura, de o que o mundo requer da família e do casal, muitas vezes os casais se unem para dizer: não, eu vou casar porque aí eu vou ser feliz. Eu vou achar a minha alma gêmea, que já entendemos que não existe, porque tudo é uma questão de decisão. Eu vou procurar a minha alma gêmea, porque uma vez que eu achá-la, eu serei feliz. Não, você vai fazer ela mais triste ainda. O mundo diz que se você casou, mas não está contente com o seu casamento, separa. Vai procurar outros caminhos, vai fazer outras coisas. Muda, vai procurar outra pessoa. Mas a Bíblia diz que não, é uma questão de decisão. Desde que andem nos caminhos do Senhor. É uma questão de decisão. É sobre fazer o outro feliz. E não se preocupar com a própria felicidade. Eu não tenho que me preocupar com a minha felicidade. Eu tenho que me preocupar se a Silmara está feliz. E da mesma forma ela vai se preocupar se eu estou feliz. E assim nós nos completamos no Senhor. Porque o Senhor não olhou para ele. O Senhor Jesus se entregou por nós.
O marido que se entrega por sua esposa a fim de edificá-la, a torna uma pessoa mais feliz e melhor. Uma esposa que se entrega para o seu marido, confiando nele, ela o faz mais feliz. Que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele realmente requer de cada um de nós, como servos do Senhor, mas como família, como casal. E se formos casais melhores no Senhor, seremos famílias melhores, porque o nosso filho ou a nossa filha vão enxergar em nós bons exemplos. E eu ouvi hoje um testemunho tão bonito sobre uma criança que seguiu o exemplo de um pai. Tão bonito, mas tão bonito, que me reforça a ideia de que os nossos filhos olham para nós muito mais do que nós imaginamos. Marido, o seu filho vai tratar a esposa dele provavelmente do jeito que você trata a sua. Esposa, a sua filha vai tratar o marido dela no futuro provavelmente do jeito que você trata o seu marido. Famílias alicerçadas no Senhor Jesus, casais alicerçados no Senhor Jesus, formam famílias melhores. E famílias melhores formam igrejas melhores. Nós somos o corpo de Cristo. Que possamos entender o que Cristo quer para nós, porque Ele é a nossa cabeça. Amém? Pai querido, louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender, porque o Senhor nos dá a Sua vontade para as nossas vidas através da Sua palavra. E quão rico é, ó Deus, ouvir a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que possamos ser homens de fé, ó Deus, com ações e liderança baseada no Senhor Jesus. Que possamos ser imitadores do Senhor Jesus nas nossas vidas, na liderança dos nossos lares. Que as esposas da sua igreja, ó Pai, possam se sentir amadas pelos seus maridos, como nós, como igreja de Deus, nos sentimos amados pelo Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por esse mistério revelado. Porque o Senhor instituiu dessa forma. Louvado seja o Teu nome. Ensina-nos, Senhor, a viver cada vez mais no Senhor, em santidade, com alegria. Nos méritos do Senhor Jesus nós oramos. Amém.